mais uma vez, graça e misericórdia do Senhor estejam permanentemente com todos vocês. O que é ser cheio do Espírito Santo? Antes de responder o que significa ser cheio do Espírito Santo, é preciso dizer o que não é ser cheio do Espírito Santo. E, francamente, ser cheio do Espírito Santo não é ser transbordante de dons espirituais que, comumente, pela falta de discernimento bíblico, muitos crentes acabam por se confundirem em sua espiritualidade impregnada de imaturidade, de tal modo que muitos, nesse deplorável estado espiritual, se gabam de uma ilusória grandeza em poder que presumem possuir. Dito isso, agora vou destacar o que de fato é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, afinal, não diz respeito essencialmente ao Espírito Santo. Como assim, Luciano Souza? Pois é isso mesmo. Ser cheio do Espírito Santo é um estado pelo qual o crente, que é o peregrino regenerado em Cristo, demonstra em pensamentos, sentimentos e atitudes que é alguém repleto das virtudes que o assemelham a Jesus Cristo. Pois aí é que está a evidência acerca de um servo que é cheio do Espírito Santo. Se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, consideremos o que o nosso bom mestre diz pelo Evangelho conforme a narrativa de João, capítulo 16, dos versículos 13 até o 15. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo e falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Não é exagero algum inferir que Cristo está, a partir desse destaque, manifestando a nobre missão do Espírito Santo, que é, em síntese, conformar os santos eleitos à imagem de Cristo. O Espírito Santo guiará os escolhidos de Deus a toda a verdade. E quem é a verdade? Obviamente é Cristo, para todos os que nele creem. Ah, Luciano, mas e aqueles textos, principalmente do apóstolo Paulo, que expressam os dons espirituais, o poder, a unção e o fruto do Espírito? Pois bem, quando avaliamos cada qual dos textos bíblicos relacionados às atividades do Espírito Santo, é preciso considerarmos esse texto de Jesus, em João 16, que explica claramente sobre o ministério do Espírito Santo. E quando fazemos essa relação entre os textos, facilmente compreendemos que aquilo que Paulo, Pedro ou qualquer outra personagem bíblica declara a respeito do Espírito Santo tem a ver com o caráter de Cristo a ser imprimido nos filhos de Deus adquiridos em Cristo e confirmados pelo Espírito Santo. Por exemplo, sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 a 25, nota-se nitidamente que pelo versículo 24, Paulo aponta que são pertencentes a Cristo todos os que são portadores daqueles insumos virtuosos presentes nos versículos 22 e 23. Ou seja, os nutrientes do fruto do Espírito comunicam semelhança com Cristo daqueles que são agraciados com esses nutrientes. Para finalizar, há uma sentença imperativa da parte de Paulo aos Efésios capítulo 4 e versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Observa-se pelo estudo da Escritura que a redenção é uma dádiva específica do ministério salvífico de Cristo.
E o Espírito Santo, como bom preceptor, ensina-nos a considerar a verdade pela qual entendemos perfeitamente que, ao estarmos envolvidos sob este selo da graça de Deus, temos a confirmação e a consumação da garantia que está em Cristo. Portanto, é entristecedor ao Espírito Santo que haja qualquer má interpretação bíblica da parte dos crentes, pela qual se configura como deturpação, escândalo e heresia, quanto ao tão sério e excelente ministério do Espírito Santo. Enfim, que possamos fixar a mente, os olhos, a boca, os ouvidos e todos os sentimentos em Deus Filho, a fim de que nos assemelhemos a Ele, pois esta é a boa, perfeita, agradável e soberana vontade de Deus Pai, vontade minuciosamente inserida no coração dos peregrinos escolhidos pelo Deus Espírito Santo. Espero em Deus que essa breve mensagem seja edificante a cada um de vocês que puderam me acompanhar em mais essa ocasião. Fraterno abraço a todos, na intensidade da agradável comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo, bem como na medida do perfeito amor de Cristo, e como sempre, para a sempre eterna glória de Deus Pai. Amém.